Balança comercial favorável? O Brasil fechou em superávit? O Brasil fechou em déficit? O que é isso? Você não sabe? Então, fica aqui comigo, Felipe Robledo, e vamos discutir no vídeo sobre mercantilismo e expansão marítimo comercial, certo? Sim, estamos montando a tal da Idade Moderna. Já tivemos o nosso primeiro vídeo falando de Estado Nacional e absolutismo. E se você não viu, não sei por que não viu ainda, tá? Segue o canal, vai lá porque ele está esperando você. Bem, então vamos entender o seguinte, o que é o tal do mercantilismo? E aí, para a gente entender mercantilismo, vamos voltar um pouquinho no tempo e lembrar elementos do tal do primeiro vídeo. Ou seja, lembra ali que no século X a gente teve a crise medieval. E aí, é esta crise medieval que vai ter o seu ápice lá no século XIV, lembra? Guerra dos 100 anos, peste negra e fome. Esta crise medieval que se inicia no século X, ela vai ter como consequência a ideia de um renascimento comercial e urbano. Sim, surgiram os burgos e com ele a tal da burguesia. Uma nova classe de comerciantes que vai começar ali a colocar as suas garras tentando arrumar um lugar ao sol. E aí você vai ter então nesse momento três elementos. Esta burguesia querendo colocar suas mãos e buscar um lugar ao sol, uma nobreza meio que atemorizada com o número de revoltas camponesas que estão rolando nesse período, e uma própria Igreja Católica muito preocupada com seu prestígio. E aí formamos o tal dos Estados Nacionais. Lembra? Unidade linguística, monetária, de impostos, de lei. E aí, no meio desse caminho, nesse turbilhão de mudanças, catapultamos o rei a uma figura central de poder. Sim, chegamos ao absolutismo monárquico. Colocamos então o poder centralizado, concentrado nas mãos do rei. E aí, se vamos falar de economia, vamos combinar o seguinte, olha só. Se o rei concentra o poder na mão dele, concorda que tem lógica ele também concentrar a parte econômica? Sim, né? Então, olha só, o que é o mercantilismo, então? É um conjunto de práticas econômicas no qual o Estado vai concentrar, intervir, interferir diretamente, certo? É o rei que vai meio que ele comandar o que pode ou o que não pode fazer economicamente dentro do seu reino. E aí, vamos lá. Primeira ideia básica, tá? Você pode pegar um livro de história, uma questão, uma prova, qualquer coisa dessa, e aparecer para você alguns termos como capitalismo comercial ou pré-capitalismo. E aí, pequeno gafanhoto? Se isso aparecer, não se preocupe, tá? Pré-capitalismo ou capitalismo comercial são sinônimos que alguns autores dão para o tal do mercantilismo. Sim, porque eu estou começando a montar um processo que vai se consolidar lá no século XVIII, na segunda metade, com a tal da Revolução Industrial. Ok? Então esse é o primeiro ponto. O que é o mercantilismo? Só que esse mercantilismo, ele pode mudar de Estado Nacional para Estado Nacional. E aí vamos tentar entender por quê, tá? Porque vamos combinar o seguinte, de uma maneira geral, o que eu tenho? Eu tenho, na verdade, três características que definem o mercantilismo. E aí quais são elas, Felipe? More, presta atenção e vamos comigo. Primeiro, metalismo. E aí o que te lembra a palavra metalismo? Metal. Óbvio, você não é bobo nem nada. Agora, qualquer metal? Não. Metalismo vai ser, então, a ideia de você acumular metais preciosos, ou seja, ouro e prata. Neste exato momento, o que eu vou definir? Quanto mais ouro e prata um Estado nacional tem, mais rico ele é, certo? Isso é interessante para a burguesia, porque lembra que essa burguesia não tem terras, mas metais preciosos ela pode ter. E aí vamos então ao nosso segundo ponto importante. Como conseguir metais preciosos? E eu tenho duas formas. Uma delas, eu posso simplesmente extrair metais preciosos. Eu posso encontrar ele na fonte. Peguei, enriqueci. Quem vai buscar isso a todo custo? Portugal e Espanha. Por isso, quando eu falei para vocês que o mercantilismo tem formas diferentes, quando você pensa em Portugal e Espanha, você tem um mercantilismo do tipo metalista, ou no tipo espanhol, metalista ou bulionista, que é outro nome que pode receber. Pois bem, esta é a primeira forma, só que eu também posso conseguir metais preciosos fazendo comércio. E aí nisso vai gerar o nosso segundo elemento básico, nossa segunda característica básica do mercantilismo, que é o protecionismo alfandegário. E aí, o que é protecionismo alfandegário? Simples. Alfandegário te lembra alfândega, né? Aquele lugar que você já viu uma galera desesperada quando vem de fora do país, preocupada. Meu Deus, eu declarei, não declarei, vou parar, não vou parar, vou ter que devolver, vou pagar imposto, não vou. É alfândega. Ou seja, por onde você entra no país. Então eu estou dizendo de proteção a esta alfândega. Mas estou falando de comércio, certo? De economia. Então, nesse caso, para a gente, protecionismo alfandegário é bem simples. A ideia é, eu vou criar taxas. Sim, produtos de fora, ao entrarem no meu país, terão que pagar taxas alfandegárias.
E aí, por que que eu crio essas taxas alfandegárias? Simples, porque eu vou ter duas situações aqui. Eu arrecado com as taxas, ponto 1, e ponto 2. Eu vou fazer com que o meu produto interno fique mais valorizado. Porque esse produto de fora, ao entrar e pagar taxa, tenderia a ter que aumentar seu preço final. Certo? Então chegamos à nossa segunda característica do mercantilismo. Metalismo, protecionismo alfandegário. E vamos chegar na tal da balança comercial favorável que eu falei lá no iniciozinho do vídeo. E aí, cuidado, pelo amor de Deus. Por quê? Você pode pegar um cara chato que nem eu, corrigindo prova. E eu coloco assim, defina a balança comercial favorável. Aí você vai lá empolgadíssimo e bota assim, ó, eu tenho que vender mais do que comprar. Aí eu vou lá e, não. Aí você vai dizer, como assim não, Felipe? Eu tenho que vender mais comprar. Óbvio. Mas lembra que eu sou chato? Então olha só, vamos lá. Se eu vender 10 canetas populares, certo? A R$1 cada caneta. E comprar um carro popular a 20 mil reais, certo? Concorda que eu vendi mais caneta do que comprei carro? Eu vendi 10 canetas, comprei um carro. Minha balança comercial foi favorável? Eu tive lucro? Não. Então, por favor, você é um cara sério, você é uma pessoa inteligente, você vai fazer uma boa prova. Então, o que você vai escrever? Simples. Balança comercial favorável é quando o meu valor exportado ele é maior do que o meu valor importado. Ou seja, o valor daquilo que eu vendo para fora, exporto, externo, é maior do que o valor daquilo que eu compro para dentro, importo, interno. Então, quando eu tenho isso, eu tenho uma balança comercial favorável, que a gente vai chamar de superávit. E quando ela é desfavorável, ou seja, quando eu gastei mais dinheiro importando do que exportando, ela é desfavorável ou déficit. Então, quando você olhar a sua manchete de jornal, o Brasil fechou em superávit, menos mal. Brasil fechou em déficit, deu ruim, ok? E aí vamos lá. Eu falei dos tipos diferentes. Vamos dar um papo aqui. Inglaterra e França vão ter relações diferentes com as suas colônias. Sim, porque a lógica colonial vai entrar exatamente aqui, eu já vou falar dela. Por causa disso, o que acontece? A Inglaterra não vai ter de onde extrair metais preciosos. O que vai levar, por exemplo, ela a fazer um mercantilismo tipo industrialismo, investindo em manufaturas, o que vai ser um dos pontos fundamentais para a Inglaterra poder fazer, lá no século XVIII, a tal da Revolução Industrial. Em contrapartida, o que fará a França? Vamos lá. Pensei em França. Pensei no quê? Perfume, alta costura, moda de alto luxo. Isso só tem a ver com o mercantilismo francês, que é o tipo colbertismo, uma produção de manufaturas de artigos de luxo. O que, se por um lado leva a serem produtos com preço elevado, também diminui muito o seu mercado consumidor, certo? E aí vamos lá então. Qual é a grande ideia? Eu preciso então resolver a questão. Por quê? Teoricamente falando, todos nós queremos exportar mais do que importar. Todos nós queremos acumular metais preciosos. E aí, como é que eu faço isso? Simples. Vamos à expansão marítimo comercial. Sim, vamos sair da Europa para buscar isso fora dessa Europa. Por exemplo, é agora que a gente vai começar a inserir nesta lógica o tal do sistema colonial, certo? Ou seja, eu vou trazer para a história europeia outras áreas que já têm a sua história, certo? É óbvio, a América tem a sua história muito antes dos europeus, a Ásia tem a sua história muito antes dos europeus, a África tem a sua história muito antes dos europeus, mas vamos discutir agora em que momento a Europa chega nessas regiões para fazer o quê? Para dominar. Beleza? E aí eu vou criar essa situação deste colonialismo, criando uma lógica então perfeita para o europeu, conhecido como pacto colonial. Ou seja, eu vou criar dois polos, a chamada colônia e a chamada metrópole. E aí vamos lá, vamos lembrar comigo. Quem é metrópole? Geralmente é o país europeu, é o que domina. Quem é colônia? É o país que está ali na África, América, Ásia, que vai ser de alguma forma dominado por esse europeu. E entre essa colônia e esta metrópole, eu vou estipular o chamado pacto, ou monopólio, ou exclusivo colonial. Que vai dizer o seguinte, simples, a metrópole tem uma função clara, explorar a colônia. E a colônia tem uma função mais clara ainda, sustentar a metrópole. Então vamos lembrar que pelo pacto colonial, a colônia só pode fazer comércio com a sua metrópole, certo? E ela vai fornecer metais preciosos, produtos tropicais, certo? Matéria-prima a preços baixos e vai comprar o que a metrópole quiser vender a preços altos. Tudo bem? Mas agora vamos lá. Como é que eu vou chegar nisso? E aí, vamos lembrar que você teve naquele papo lá de trás
das cruzadas, uma ampliação desse mercado. Eu vou chegar ali em rotas do Oriente, eu vou chegar ali, vou buscar a tal das Índias, a tal das especiarias das Índias, que levavam a tanta vontade e tanta cobiça. Só que nesse meio do caminho, o que acontecia? Grande parte desse comércio acontecia via mar Mediterrâneo, no qual você tinha algumas cidades ali importantes, Gênova e Veneza, que meio que estavam ali dominando aquele comércio. E aí, a cada momento que passava numa dessas cidades, você aumentava mais o preço do produto. Além de tudo, eu tinha tido ali o surgimento de uma nova religião monoteísta, o islamismo, que tinha levado uma expansão islâmica, levando ali aquela região ao certo perigo, ou da questão da própria expansão islâmica, da própria guerra da reconquista, por exemplo, ou de saqueadores que vão ter naquela região. Bem, neste momento, então, eu vou buscar novas rotas para poder chegar nessas Índias. E aí, quem vai começar esse processo? E aí, se você pensou Portugal, ponto para você. E o principal ponto é, Felipe, mas por que Portugal? E aí, vamos pensar o seguinte, olha só. A tendência natural das pessoas, e provavelmente a sua tendência deve ser essa muitas vezes, é falar assim, localização geográfica. Tudo bem, concordo, é importante, é fundamental, Portugal ali está de cara para o mar. Sim, mas a Inglaterra é uma ilha. E agora? Então vamos lá, calma. Pensa você comigo. A localização geográfica é importante? É. Mas ela é o único elemento? Não. E aí tem um ponto fundamental. Qual a ideia? Portugal é o primeiro Estado nacional moderno consolidado. Vou te explicar. Quando você tem ali 1385, quando você teve o final da Revolução de Avis, você tem a consolidação do Estado Nacional português. Nesse meio do caminho, a Espanha ainda está brigando em relação com os muçulmanos, com os islâmicos que invadiram a região na tal da Guerra da Reconquista. A Inglaterra e a França estão ali no meio da Guerra dos 100 anos, certo? E Portugal já está lá, tranquilão, consolidado, deitado em berço esplêndido. Então, óbvio que isso vai facilitar, certo? Lembra que, por exemplo, a Espanha só vai se consolidar na segunda metade do século XV. Inglaterra e a França só depois da Guerra dos 100 anos, também ali na segunda metade do século XV. Então Portugal tem de cara já a ideia de ser o primeiro Estado Nacional moderno e é um ponto de princípio fundamental para esse start. Então Portugal tem a localização geográfica, Portugal tem o fato de ser o primeiro Estado Nacional consolidado, certo? Portugal tem um lugar chamado de Escola de Sagres, onde você vai discutir táticas náuticas fundamentais para esse conhecimento desse oceano Atlântico, desse mar tenebroso, que vai levar a tantos aventureiros como Camões fala aí, os Lusíadas. Lembra que a gente acreditava piamente que a Terra era plana e ao final você caía no abismo. Esses caras vão ter que provar que não é bem assim. Pois bem, então você tem localização geográfica, você tem o primeiro Estado Nacional moderno consolidado, você tem a Escola de Sagres e você tem as inovações tecnológicas, a bússola, o astrolábio, a caravela, fundamental porque a caravela é leve. E aí, sendo leve, ela facilita que você navegue mais próximo à costa, que a gente vai chamar de navegação de cabotagem. Então tá resolvido. Portugal partiu para o oceano. Portugal foi desbravar os mares. E aí, como chegar às Índias, então? A rota escolhida por Portugal é o chamado contorno ali da costa africana, também conhecido como périplo africano. E isso não foi fácil, isso não foi rápido, isso não foi do dia para a noite. Eu fico pensando da seguinte forma, imagina alguém que nunca viu o mar, certo? Ninguém que nunca viu o mar chegou na praia, vai entrar, sair nadando pro meio da arrebentação, porque morre afogado, né? Então o cara vai lá, molha o pezinho, volta. Molha a canela, volta. Molha o joelho, volta. Molha a cintura e aí vai criando confiança. E a expansão marítima é a mesma coisa. Então, por exemplo, em 1415, os portugueses chegam a Ceuta, no norte da África, certo? A primeira etapa dessa expansão marítima portuguesa. Importante, entreposto comercial. Ali entre 1420 e 1430, os portugueses chegam então nas ilhas do Atlântico, Madeira e Açores. E sim, não me trouxe só o Cristiano Ronaldo, tá? Ali é importante pra gente, porque ali Portugal vai começar a produzir, a organizar uma coisa fundamental, uma coisa chamada de cana-de-açúcar, que vai ser importantíssimo pra gente, Brasil, no período colonial. Por volta ali de 1434, Jeane chega ali no Cabo Bojador. Em 1488, Bartolomeu Dias dobra o Cabo das Tormentas. Sim, cheguei ao extremo sul da África. Isso é tão importante, mas tão importante, que o Cabo das Tormentas muda de nome. A gente chama ele agora de Cabo da Boa
esperança, certo? E aí, finalmente, em 1498, Vasco da Gama chega às Índias, chega a Calicut, completando esse périplo africano, e Portugal, então, chegando às Índias. Só que vamos lá, vamos entender agora uma coisa importante, porque olha só, cheguei às Índias. Então, peraí, Felipe, se eu cheguei às Índias, se a ideia é chegar às Índias, dessa expansão marítima, onde é que Cabral entra nesse papo? E aí, calma e vamos lá. Bem, qual o grande problema? Em 1480, certo? Portugal e Espanha tinham firmado um tal de Tratado de Toledo. E aí, o Tratado de Toledo determinava o seguinte: o mar, ou rota de navegação, acima, certo, das ilhas de Canárias, pertenceriam à Espanha. As rotas comerciais abaixo das Canárias pertenceriam a Portugal, certo? A Espanha não gostou muito disso não. E aí, em 1493, você vai ter ali, por uma pressão espanhola em cima do Papa, que por coincidência também é de espanhol, a assinatura da chamada Bula Intercoeteira. E o que a Bula Intercoeteira vai fazer? Simples. Ela vai pegar aquela linha imaginária que estava na horizontal e vai verticalizar ela. Sim, eu vou passar uma linha imaginária agora a 100 léguas da ilha de Cabo Verde. E aí, aquilo que estiver a oeste pertence à Espanha e aquilo que estiver a leste pertence a Portugal. Mas peraí, aí você tá assim, eu já ouvi falar nisso. Eu conheço uma linha que dividia exatamente as terras do mundo entre Portugal e Espanha, mas eu não chamei de bula intercoeteira, Felipe, eu chamei de Tratado de Tordesilhas. Onde é que essa bula intercoeteira entrou? Simples, vamos lá. Bem, em 1492, alguém ali quebrou a banca, certo? Cristóvão Colombo, que é genovês, a serviço do rei da Espanha, acaba determinando a ideia de uma circunnavegação. Sim, a Espanha não podia trazer a ideia do périplo africano, porque lembra que Portugal está fazendo essa rota. Então, Cristóvão Colombo quer provar que é possível chegar às Índias dando a volta ao mundo. Sim, senhores, Colombo quer provar que o mundo não é plano, que ele é redondo. Tá, ele não é redondo perfeitamente, mas ele também não é plano. Bem, e aí então, nesse caminho, em 1492, Colombo chega ali numas ilhas do Caribe, ali do Atlântico, certo? Colombo nunca chegou no continente de fato. Isso quebrou um pouco a ideia. O que aconteceu então? Em 1493, eu tenho lá a bola intercoeteira tranquila. Só que quando a Espanha brota com essa ideia, vamos dividir ali o mundo, tranquilo, ali numa linha vertical, o que é oeste é da Espanha, o que é leste é de Portugal. Fechou? Fechou? Portugal diz, não. Não fechou. Como assim não fechou, Portugal? Não quero. Eu quero que a gente alargue um pouco esta linha. Eu não quero esta linha com 100 léguas do Cabo Verde. Eu quero esta linha a 370 léguas de Cabo Verde. Aí, opa, peraí. Misteriosamente, 370 léguas passa no litoral do Brasil. E olha só, presta atenção. A gente sabe que, oficialmente falando, Portugal só chegou a terras brasileiras em 1500. Então, peraí. Olha só. A gente pode afirmar de cara, eu e você, tá? E não conta pra mais ninguém, ou melhor, conta sim, que a gente tem que contar a história correta, que Portugal, pelo menos, a gente pode dizer que não com certeza, desconfiava de que tem terras para oeste do Atlântico. Então aquele papo de que o Brasil foi conquistado, os portugueses chegaram ao Brasil por acaso, por uma calmaria que bateu um vento e sem querer parou aqui, não é por aí, certo? Bem, a gente pode afirmar sim, que se não com certeza, embora você tenha registros que falam que pelo menos você desconfia sim, porém não tem força ainda para manter a conquista, Portugal já tem ideia de que não está nada sozinho a oeste do Atlântico. E aí então, por que é tão interessante para Portugal tomar as terras do Atlântico, do oeste, chegando ao Brasil nesse momento? Simples. Pelo Mare Clausum, o que rolava? Quem tivesse posse em margens opostas de um mesmo mar, teria basicamente o controle daquele mar. E vamos parar comigo e pensar, eu e você, vamos lá. Portugal não está conquistando territórios na África, certo? Se Portugal conquista territórios na América, senhores, o que é um oceano? Vamos lá, diz para mim você, vai. O oceano não é um mar grande? Então, teoricamente, Portugal tem posses de um lado e do outro lado. Então, teoricamente, quem dominaria tranquilamente o Atlântico? Portugal. É óbvio que a história vai mostrar para nós dois que não vai funcionar assim. Não dá. Como é que você controla maritimamente um oceano? E além do que,
você vai ter a Espanha encontrando metais preciosos em grande quantidade assim que chegar na América. Mas, por favor, tá? Cuidado, não use isso como argumento, não. Se alguém perguntar para você assim, quando você tem o Tratado de Tordesilhas, quem se deu bem, Portugal ou Espanha? Quando você assina, teoricamente é Portugal por conta do mare clausum. Não vai dizer que é a Espanha, porque você assinou o tratado em 1494. A Espanha ainda não encontrou a grande quantidade de ouro e prata nessa América Espanhola. Então, por favor, cuidado com a sua resposta, tá? Coisas chatas de professor de história. Tranquilo? Então, olha só, falamos rapidinho, discutimos o que é o mercantilismo e de que forma esse mercantilismo, de alguma forma, impactou na ideia de uma expansão marítimo-comercial, num alargamento desse mundo conhecido pelos europeus. E aí, vamos em frente com mais vídeos históricos, mais questões para discutirmos, mais bate-papo. E aí, por favor, segue o canal. A gente vai ter questão de prova, vai ter teoria, vai ter dúvida, vai ter reage, que daqui a pouco vamos fazer alguns reages, alguns vídeos que encontramos por aí. E um beijo e até o próximo.